Hoje nós vamos falar sobre o Mizukage mais famoso do universo de Naruto e o mais polêmico também. Afinal de contas, a gente vai falar sobre o Hyakura, o quarto Mizukage, que de fato existe muitas polêmicas sobre ele. Afinal de contas, ele dominou totalmente o Três Caudas ou não? Bom, vamos descobrir aqui nesse vídeo, mas é claro, né, vou deixar eles na parte das curiosidades. Agora, como eu falei pra vocês no vídeo do terceiro Mizukage, se você ainda não conferiu, confira lá, que é um vídeo sobre todos os Mizukages, velho. Depois eu vou passar para os Kazekages, para os Raikages, os Tsutikages e assim, etc, né? Mas deixa o seu like aí, deixa o like, sim. Deixa o like que ajuda demais o canal a crescer e também mandar esse vídeo para outras pessoas que não conhecem, não é? E é isso. Então vamos iniciar esse vídeo para falar sobre o quarto Mizukage, a quarta sombra da água no universo de Naruto, e Hyakura Karatashi. Então vamos iniciar esse vídeo. Mais uma vez falando sobre a ideia, não é? De tipo, primeiramente vem a história, habilidade, curiosidade. Nas curiosidades eu conto muita curiosidade sobre esse personagem que de fato teve pouco destaque. Naruto merecia mais, né? Então, vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre o quarto Mizukage, a quarta sombra da água no universo de Naruto, Hyakura Karatashi. Então, vamos lá. Para começar a história dele, ele nasceu entre os períodos, assim como Minato nasceu nos períodos das guerras, né, da terceira para a segunda grande guerra de Naruto. Ele viveu entre esses períodos e ele era bastante rígido, afinal de contas ele nasceu na época em que o terceiro Mizukage estava em seu mandato, no período em que a Aldeia da Névoa era conhecida como Aldeia da Névoa Sangrenta. Ele era bastante poderoso e o mais poderoso ali do seu time, porém ele chamou a atenção do terceiro Mizukage, um Mizukage bastante rígido, bastante sério. Então dá para se perceber que ele era um prodígio e também um cara bastante rígido, também um cara bastante exigente, o Hyakura era. E de fato ele era também assim, desse formato, velho, um cara que exigia muito da sua aldeia. E em seu mandato ele foi manipulado pelo Obito. Mas antes disso, vamos falar sobre a parte de como ele se tornou um Mizukage. Depois que a Rin morreu, não é, o terceiro Mizukage acabou morrendo também, a aldeia decidiu colocar no Hyakura o Três Caudas, o Sambi. E a gente não sabe como foi para ele conseguir controle completo do Três Caudas. Já afinal de contas, só existe duas maneiras de conseguir. Primeiramente, você ou é mais poderoso do que a besta, não é? Mas para conseguir controle completo, você deveria ser amigo da besta, assim como o Naruto fez, como o Killer Bee fez. A gente não sabe qual era a relação que ele tinha com o Três Caudas, se de fato eles eram amigos. E o Hyakura é um Kage muito curioso porque ele assumiu uma forma jovem. Ele era bastante velho, mas ele parecia uma criança. É o único Kage que parece uma criança no universo de Naruto. E ele também é bastante baixinho. Ele utilizava um porrete em formato de anzol com uma flor, que embora parecesse irônico, né, uma flor na arma de um Kage, mas ele era o mais severo entre os Kages dali, velho. Isso dá pra se perceber por da parte que ele aparece. Que foi lá atrás, mais antes da época na parte que ele aparece no anime, não é? No caso, na parte do Juzo contra o Itachi, na primeira vez que ele luta entre eles, dá pra se perceber a seriedade que ele tinha. E dá pra se perceber que também, como ele tinha um certo apreço pela sua aldeia, quando ele fala pro Juzo, eu tenho muitas coisas para falar para você, mas primeiramente eu vou tomar a Kobe Kiribocho de volta, ou seja, era uma arma da sua aldeia, e algo que ele não admitia como Mizukage era que um tesouro da sua nação permanecesse na mão de um Nikin como o Juzo, e é claro, ele tomaria a espada de volta. E assim não é quando o Itachi e o Juzo acabam dizimando o esquadrão de caçadores Ambu do Hyakura, ele fala para eles que ele não terá piedade. E é claro, ele entra no modo Biju, inclusive Itachi até se questiona se aquele era o Mizukage porque era muito jovem, mas era só a aparência dele mesmo, tá? E aí ele entra em seu modo Biju e diz pro Itachi que não haverá piedade, ou seja, o cara era bastante sério mesmo com relação aos tesouros e à sua própria aldeia. Momentos depois ele foi manipulado pelo Obito e o Obito acabou intensificando ainda mais os períodos da Aldeia da Névoa Sangrenta. Os períodos esses que, embora pareça, vamos estabelecer que até o período em que ele foi manipulado. O Itachi já tinha massacrado o clã Uchiha, ou seja, o Sasuke já tinha uma certa idade. Então, entre o Sasuke criança até na Batalha da Ponte Naruto, onde foi os períodos em que o Hyakura acabou morrendo, foi um período entre a infância do Naruto e o do Sasuke, desde a época que o massacre do clã Uchiha aconteceu até os períodos do Naruto clássico. E então se passa entre esse período que ele manipulou a Aldeia da Névoa. Vale destacar também que o Hyakura, embora possa ter sido manipulado e intensificou a Aldeia da Névoa Sangrenta, a gente deve considerar um fato, que ele, quando lutou contra o Juzo, ele não estava sendo manipulado pelo Obito. E a Aldeia da Névoa continuava com a sua má fama de Aldeia da Névoa Sangrenta. Então ele não modificou a aldeia.
Pelo menos não naquele período. Ele deixou como aldeia um nome que ela tinha, né? A Aldeia da Névoa Sangrenta. Isso pelo fato dele ser o discípulo de um Kage bastante rígido, que no caso era o terceiro Mizukage. E é claro, ele também tinha essa ideia ditatorial de controle, o poder total nele, ao ponto dos Seis Caudas sair da aldeia, né? Vários Nokenins saírem da aldeia, como o Jinchuriki de Seis Caudas, Juzo, Bio, Zabuza, todos eles saíram por conta desse mandato ditatorial, que ficou pior quando o Obito manipulou o Yagura. Eu digo que o Yagura morreu entre o Naruto, entre o arco da Ponte Naruto com o arco do Exame Chunin, porque se você não reparar bem, não há membros da Aldeia da Névoa no Exame Chunin, sendo que eles tinham acabado de passar no País das Ondas, então por que eles não participariam, não é? Também vale se destacar outro detalhe, é que Zabuza queria matar o Mizukage, então na concepção dele o Yagura ainda estava vivo. Então dá pra se perceber que o Yagura deveria estar vivo na Batalha da Ponte e na aldeia, no Exame Chunin não há ninguém da Aldeia da Névoa, então dá pra se perceber que o Mizukage morreu nesse período. E também vai se destacar que no filler, não é, do Exame Chunin lá no Gaara, a Mizukage fala que eles estavam ocupados demais procurando o corpo do Mizukage que desapareceu. E daí eu vou falar na curiosidade, tá? Ele tinha o controle completo sobre a sua besta, e esse daí foi o período como Mizukage. Ele se tornou Mizukage entre a Terceira Grande Guerra de Naruto até o início do Naruto clássico. E ali ele acabou morrendo. Vai se destacar também que provavelmente depois do Yagura só tinha o Hasa, que também morreria muito pouco tempo depois pelo Orochimaru, e o quarto Raikage. Fora isso, o Yagura acabou morrendo no início do Naruto clássico. Para falar das habilidades desse personagem, eu vou colocar aqui cada uma delas. Ele tinha a Batida da Sombra, que é o seu mando completo de besta de cauda, tá? Ele sim, tá na habilidade dele, ele tinha a Batida da Sombra e é uma técnica completa da besta de cauda. Ele possuía a forma completa da sua besta. Ele tinha o Espelho d'Água, que é uma técnica muito poderosa defensiva, não é? Palma Coral, que é uma técnica de prisão, que é uma técnica bastante poderosa, é um clássico dele, é a marca registrada dele, que provavelmente ele utilizava através dos poderes do Três Caudas, que é uma técnica provavelmente do Três Caudas, já que ele era um Jinchuriki. Projétil Saltitante da Coxa Torre, que é que ele se transforma em Três Caudas e rola pulando, que é uma técnica bastante poderosa, velho. E se qualquer um que estiver embaixo vai acabar morrendo, ainda mais com uma besta como o Três Caudas. Invocação, que todos os Kages possuem, esqueci de citar isso nos outros Mizukages, que cada um deles tem invocação, tá? Até os que não apareceram, todos eles utilizaram invocação para trazer o Naruto e as bestas de volta do plano da Kaguya. Modo Biju, que sim, como vimos no filler, não é a única parte que ele aparece, tem poucas partes que ele aparece, ele consegue entrar no manto completo da sua besta sem perder a consciência. Então dá pra se perceber que a ligação entre ele e Três Caudas era muito íntima, embora a gente não saiba como ele conseguiu. Biju Dama, ele utilizou essa habilidade contra o Itachi e também poderia criar uma grande Biju Dama, não é, que servia quando ele entrasse no seu modo final da besta com cauda. Tufão Transitório, essa é uma habilidade de estilo vento que serve para nocautear as habilidades do técnica de se ocultar na névoa, que é uma habilidade que ele possui. Dá para se perceber também que ele tinha um elemento vento, e uma das técnicas que ele apresentou foi essa, a técnica Tufão Transitório. Massa d'Água, é uma habilidade de besta com cauda, que ele projeta uma grande bomba de água utilizando Três Caudas. É uma técnica tão poderosa que poderia destruir cidades e varrer e acabar destruindo uma cidade inteira com uma bomba de água dessa. É um projétil incrivelmente poderoso que ele poderia utilizar da forma final da besta com cauda. E é claro, não é? Ele também tinha o poder básico da Aldeia da Névoa, afinal de contas, ele nasceu num período em que era exigido ele saber muita coisa de estilo água e uma técnica bastante poderosa. Então, dá pra perceber que ele vai ter o básico da Aldeia da Névoa, não é? Como a técnica Pilar de Água, Prisão de Água, técnica Dragão de Água, que é o básico. Todos os Mizukages apresentaram essa habilidade, ele também deveria ter. Técnica de se ocultar na névoa, ele tinha o Tufão Transitório, que é uma técnica contra a técnica de se ocultar na névoa, então ele também deveria saber a técnica de se ocultar na névoa, que é o básico clássico da Aldeia da Névoa. E o Assassinato Silencioso, eu falei nesse vídeo no terceiro Mizukage, no segundo Mizukage e no primeiro Mizukage, eu vou repetir, ele também deveria ter a técnica Assassinato Silencioso, que é o básico da Aldeia da Névoa, é uma técnica bastante clássica entre a aldeia. Agora vamos falar para as partes polêmicas, não é? A curiosidade e sobre tudo que esse Kage tinha. E é claro, não é? Ele tinha o elemento vento e o elemento água. E ele não tinha uma Kekkei Genkai. E ele não pertencia a um clã. É o primeiro Mizukage que não pertence a um clã de Naruto, mas sim sobre uma família específica, no caso, a família Karatashi.
E as curiosidades que envolvem esse Mizukage é bastante surpreendente. Para começar, a forma como ele foi morto é um mistério. Ele foi manipulado pelo Obito e ele é o Jinchuriki completo da sua besta. Isso porque eu vou falar bastante desse período, não é? Como o Obito conseguiu colocar um Jinchuriki perfeito no Genjutsu. Essa é uma tecla que muita gente bate para tentar dizer que o Yagura não é o Jinchuriki perfeito, mas o Danzo coloca Madara, Hashirama, Yagura e Killer Bee um do lado do outro, dizendo que eles têm o controle completo sobre a sua besta. Sim, no anime não é especificado isso, mas no mangá que você está vendo aí, sim, o Danzo fala, esses 4 personagens controlam sua besta, tirando o Naruto, que o Naruto não tinha seu manto não tinha o controle da sua besta naquela ocasião, mas sim, esses 4 personagens tinham o controle completo sobre a sua besta, não meia besta, não metade de uma besta, nada, sim, ele tinha o controle completo, final mesmo, é isso que você está imaginando. E o que muita gente pega para questionar como o Obito manipulou um Jinchuriki que tipo, não tem tem um controle completo, já que ele poderia quebrar o Genjutsu, já que são chakras diferentes, não é? E o Killer Bee fala isso, fala que o Jinchuriki perfeito não cai em Genjutsu, porque a sua besta pode acordá-lo. Só que tipo assim, tem personagens que a gente não deve considerar. Por exemplo, o Sasuke. O Sasuke não tem um Genjutsu tão poderoso para colocar o Killer Bee num Genjutsu que vai prendê-lo. Mas o Obito já é uma história muito diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar para vocês aqui como o Yagura foi manipulado. Para começar, se você reparar bem quando ele aparece, não é como Madara, coloca 9 caudas no Genjutsu, repare bem nesse detalhe aqui. Você viu? Isso quer dizer que o Obito coloca 9 caudas no Genjutsu dentro do selamento para forçá-la a sair de dentro da Kurama. E o contrato de invocação já estava feito, porque ele já estava colocando a 9 caudas no Genjutsu, coisa que só membros do clã Uchiha podem fazer. E também vale se destacar que se ele pode colocar uma besta dentro de um Genjutsu enquanto o selamento ainda está nela, então dá para se perceber que o Yagura foi manipulado sim. O Obito colocou 2 Genjutsu separados, um para a besta e um para o Yagura ao mesmo tempo. Enquanto ele colocou essa ilusão em ambos, ele acabou manipulando o Yagura. Ou seja, a besta e o Jinchuriki estavam sendo manipulados por Genjutsus diferentes. Essa é a única maneira plausível que o Obito conseguiu manipular uma besta completa e seu Jinchuriki perfeitamente. Ou seja, ele manipulou uma besta e um Jinchuriki perfeito. E o Sasuke não se aplica nessa visão do Killer Bee, porque o Sasuke não tem um Genjutsu tão poderoso para colocar o Killer Bee num Genjutsu, mas o Obito sim tem. Ele é diferente, o Genjutsu do Obito é muito poderoso, não sei se vocês sabem disso. E é claro, ele não é mestre em Genjutsu, mas sim, ele é muito poderoso e tem um Genjutsu muito potente. E foi dessa forma que o Yagura, um Jinchuriki perfeito, foi manipulado pelo Obito. A Akatsuki estava se formando dentro dos arredores da aldeia, da névoa como uma aldeia sombria, e a gente não sabe o motivo pela qual ele manipulou. Alega-se, muitas pessoas dizem que ele manipulou a aldeia da névoa por conta do que a aldeia fez com a Rin, mas pensando que o Obito é um cara totalmente racional, ele pensa da forma que Madara pensaria e não como o Obito pensaria, eu creio que foi para inibir os ninjas de técnica de estilo água. Afinal de contas, a técnica de estilo água se sobressai à técnica de estilo fogo. Seria um grande empecilho se a Aldeia da Névoa tivesse como aliado Konoha, que também era aliado da Aldeia da Folha no clássico de Naruto. Esse Mizukage, a Aldeia da Névoa entrou em grande perrengue com relação a esse Mizukage, porque eles não queriam aceitar que ele estava sendo manipulado. Então meio que eles deixaram, como se eles tivessem deixado mesmo o Yagura ser manipulado, e futuramente ele haveria sido manipulado de novo pelo Obito. A forma como ele morreu, outra curiosidade, mas uma teoria minha, é que ele se matou para deixar o Três Caldas não cair na mão do Obito, já que provavelmente o Aoki disse que libertou o Yagura, meio que o Yagura sabia quem era o Obito, que era suposto Madara, e aí né, o Obito foi atrás do Yagura para tentar capturá-lo e colocá-lo no Genjutsu e levá-lo para a extração da besta com cauda. Mas é claro, provavelmente Yagura, como um Kage, Mizukage, um Kage que se sacrificaria, né, muito orgulhoso ainda por cima, ele não deixaria que a sua besta caísse nas mãos do Obito, um membro da Akatsuki. Então ele eventualmente se matou para impedir que o Três Caldas caísse na mão do Obito, mas ironicamente, futuramente o Obito capturaria o Três Caldas de novo. Não só isso, ele manipularia o Yagura de novo na Quarta Grande Guerra Ninja, assim como os outros Jinchurikis. O Yagura foi um cara bastante injustiçado, eu creio que foi bastante injustiçado na obra,
Muito dele foi contado na história do Kagura, não é? Dizem que ele foi que a família dele passou por vários perrengues na aldeia por conta dele, que estava sendo apenas manipulado pelo Obito. Ele era um cara bastante severo e rígido com relação aos outros ninjas na terceira grande guerra ninja, porque a aldeia passava por esse conflito, não é? De não capturar inimigos. Eles matavam, se tivesse algum que sobrasse, eles deveriam matar. E obviamente o Yagura acatou essa ideia. Ele foi o único que sobreviveu da sua sala, que era vários shinobis, e provavelmente ele é o que se sobressaiu. A sua rigidez chamou a atenção do terceiro Mizukage, que acabou pegando ele como um pupilo, um discípulo. E essa é a história do quarto Mizukage, Yagura Karatashi. Cara, realmente é bastante coisa sobre esse personagem, mas se você sabe de alguma coisa que eu não sei, deixa aqui nos comentários, sim? Obrigado por tudo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Eu acho que é tudo que você deveria falar sobre esse personagem. Personagem que deveria ter mais destaque. Curiosamente, é o meu Jinchuriki favorito, que deveria ter sido um pouquinho mais destacado, além não só como ser um Jinchuriki perfeito, mas também como ser um Mizukage, um dos Kages de Naruto, que viveu na mesma época em que o relâmpago amarelo de Konoha, Nato no Mikasa. Mas é isso, obrigado por tudo, valeu e tchau.